todos vocês. Meu nome é Gabriela, eu faço parte da equipe Abrademe, que é responsável pela realização dessa palestra, e nós, falo em nome de todos, nós ficamos muito felizes em ter todos vocês aqui, que legal. Acho que alguns já me conhecem, né, do curso de História do Japão, então todo domingo assim, durante um prazo determinado, nós temos o curso da História do Japão, né? E hoje nós temos essa palestra especial que vai ser apresentada pela professora Cristiane Sato, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o colonialismo na Ásia, qual foi o impacto no Japão. Então, no nosso curso sobre a história do Japão, nós já estamos vendo, né, o que aconteceu lá no período Meiji, que impactou, né, como o colonialismo impactou no grande mudança japonesa, né, num crescimento ali exponencial, podemos dizer assim. E hoje nós vamos ver com mais detalhes esse colonialismo. Então nós ficamos muito agradecidos pela presença de todos. Sabemos que sábado de manhã, e eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui está uma chuvinha. Então pensa num sábado gostoso para ficar na cama. E vocês estão aqui, olha só. Então, nós agradecemos demais, é uma honra, então, ter todos vocês. Boas-vindas, então, para a professora Cristiane. Bom dia, professora. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Minasamá, ohayou gozaimasu. Ohayô. A professora, então, ela vai fazer a exposição do conteúdo. Todo mundo está me ouvindo, gente? Eu vi que tem gente que não está me ouvindo. Daqui a pouco... Ah, perfeito, Rubens. Ouviram a professora também? Ela falou bom dia. Então, daqui a pouco eu falo com o Keiji. Acho que ele tem que clicar, então, em Join Áudio lá embaixo. Daqui a pouco eu respondo ele. Então, ok. A maioria está me ouvindo. Então, pessoal, vou deixar vocês com a professora. A aula vai ser gravada, como vocês viram, né? No comecinho aparece que a aula vai ser gravada. Isso porque vocês todos vão receber a palestra depois, né? Gravada. Esperamos conseguir colocar essa palestra, disponibilizar na internet, tá bom? E também todo mundo está no mudo, né? Então a gente deixa no mudo para não ter nenhuma interrupção, nenhuma interferência no decorrer da aula. Mas vocês podem mandar as dúvidas de vocês lá no chat, ok? Então quem tiver no computador vai ver que tem um botãozinho embaixo, chat, vocês podem mandar as dúvidas. E quem tiver no celular tem também, pode tocar na tela e colocar no chat, mandar a dúvida por lá, tá bom? A professora vai fazer a exposição e logo em seguida nós já tiramos, esclarecemos todas as dúvidas, ok? Pessoal, vou deixar vocês agora com a professora Cristiane. Se atentem, prestem muita atenção, porque é muita coisa. Quem está no curso viu que esse período é muito rápido e acontece muita coisa. Então, até daqui a pouco. Professora, muito obrigada. Oi, Gabi, obrigada por tudo, viu? Sem a sua apresentação, as coisas ficam um pouco confusas. E, pessoal, bom dia, bem-vindos aos nossos novos participantes e também ao pessoal que já acompanha o curso História do Japão da Abrademe. É, Esse é um assunto que normalmente é exposto dentro do nosso curso no período da história do Japão, em que depois de 250 e alguma coisa anos, isolado do resto do mundo, o Japão é obrigado a abrir seus portos e lidar, né, com uma nova realidade que se coloca no mundo, que diante do colonialismo europeu avançando sobre a Ásia. Normalmente é um período explicado de uma maneira bastante conturbada, porque assim como o Japão permaneceu sem contato com o resto do mundo durante um período bastante longo, nós também, muitas vezes, olhamos para a nossa própria história de uma maneira um pouco mais compartimentada, então fica um pouco difícil de entender o que ocorre na Ásia.
Portanto, esse pedacinho e também por um outro aspecto que na última aula, coincidiu com o Dia das Mães, nós tivemos que reduzir bastante o conteúdo para acabarmos cedo e todo mundo poder ir celebrar o Dia das Mães com suas famílias. Então, hoje nós vamos, falar sobre a história econômica do Ocidente, que significa o processo do colonialismo. Então, vamos começar. Como tinha explicado agora logo no início, né, esse assunto é apresentado no curso de História quando entramos no período Meiji, que foi de 1868 a 1912. E nesse período ocorre um choque cultural muito intenso. Esse choque cultural, não é ao acaso e também o processo de ocidentalização do Japão não ocorreu ao acaso. E se faz necessária uma reflexão, que é como o Japão enfrentou as gigantescas forças do colonialismo ocidental, mantendo a sua independência, e isso virou um case, um modelo para as outras nações asiáticas. Por que isso, gente? Qual era, né, o processo do colonialismo ao século XIX? Nós temos que, para entender exatamente o que é o colonialismo, retornar às suas origens, lá no século XVI. E, por coincidência, é a mesma época em que ocorre o descobrimento do Brasil. Na Europa, quais eram as condições que geraram o colonialismo? Bom, sob o ponto de vista ético, tá, o, o europeu acreditava no seguinte: o europeu, como, eh, vejam, são membros de povos de etnia caucasiana, né, eram eh, de etnia branca e religião cristã. Essa é a principal identidade que havia do povo europeu. E, hã, dentro dessas condições históricas, o europeu acreditava ter o dever moral de civilizar povos bárbaros, entendam-se não cristãos. Havia, portanto, uma, né, vigia, no meio da etnia caucasiana, a teoria da supremacia da raça branca. E vocês vão escutar expressões como ordem natural, destino manifesto, que eram outros modos de você se referir a essa questão da teoria da supremacia da raça branca. Ao mesmo tempo, a Europa passava pelo período do Renascimento. O Renascimento foi a redescoberta da cultura clássica da antiguidade. Estamos nos referindo a Roma e Grécia Antiga. E havia também, dentro desse raciocínio, o início do, vamos dizer assim, do conhecimento científico, né. Até então, durante a Idade Média, o conhecimento era todo paupado na teologia cristã, na na, na supremacia, no, vamos dizer assim, no controle ético e político da igreja sobre toda a sociedade, todos os povos europeus. Com o Renascimento, desenvolveu-se a tecnologia marítima. Bom, séculos de invasões e guerras na Europa, desde a queda do Império Romano, geraram também a paulatina evolução das armas de fogo no continente. E essa, evolução tecnológica vai fazer o diferencial no processo do colonialismo. Mas, no contexto geral, quando a gente olha, sob o ponto de vista econômico, as condições da Europa, nós tínhamos uma realidade bem difícil. Ah, ainda do século XVI, a sociedade na Europa tinha características profundamente feudais.
A economia, apesar de apresentar o início do mercantilismo, dependia muito de uma agricultura que, devido a recursos naturais limitados, era de baixa produtividade. E, obviamente, como nós vimos já a condição do continente europeu, você tem uma limitação territorial muito grande. Com o continente, a Europa é um continente pequeno. Então, a solução para haver um crescimento econômico para a Europa no século XVI era explorar novos territórios. Daí a importância de se encontrar um caminho pelo mar para as Índias. Bom, por que essa coisa da procura pelo caminho das Índias? Bom, gente, entenda-se que a expressão Índias, no século XVI, para o europeu, significava qualquer lugar a leste da África. Então, a busca pelo caminho das Índias significava o seguinte: o Oriente era a região economicamente mais próspera do mundo naquela altura do campeonato. Estima-se que 2/3 do PIB mundial era produzido exatamente no Oriente, o que significava Índia, Sudeste Asiático e Ásia. Lá havia praticamente a produção de 2/3 do PIB do mundo, enquanto 1/3 do PIB do mundo era produzido literalmente no resto do mundo. Nessas condições, gente, a Europa importava do Oriente 70% dos tecidos que consumia, 100% das especiarias, 100% do açúcar, do chá e do café e 100% da porcelana branca. Veja, gente, significa o seguinte, que a vida diária, mesmo das aristocracias, das elites no Ocidente, dependiam profundamente de produtos que eram importados do Oriente desde a época de Roma Antiga. E, veja, você, além da questão do sabor, né, para pensar hoje de uma maneira moderna, quando a gente fala de especiarias, açúcar, chá e café, parece muito uma coisa de culinária. Mas num período onde não existia refrigerador, onde a conservação dos alimentos era extremamente difícil, as especiarias, o açúcar, eram de fundamental importância, era estratégico para uma conservação mais longa de alimentos. E o detalhe da porcelana branca é bastante curioso, porque, no Ocidente havia a cerâmica, por exemplo, mas a base da cerâmica era fundamentalmente, terracota. No caso da porcelana branca, a tecnologia, né, para se produzir a porcelana branca ainda não existia no Ocidente. Ela era dominada principalmente na China, então, eh, praticamente todo o material que a elite usava no seu dia a dia dependia dessas importações. E até o século XVI, a prata era o metal precioso mais usado na Europa, né? E a maior parte vinha de minas na Europa Central. Só que, a partir do século XVI, um grande influxo de ouro e prata vindos do Peru e do México, através das conquistas espanhóis, causou uma forte distorção inflacionária na Europa. Esse é um fenômeno que é denominado a revolução dos preços. Essa espiral inflacionária, gente, ela demora cerca de 150 anos para ser estabilizada na Europa. Por que que isso ocorre? Porque devido, né, à descoberta de ouro nas Américas, e era muito fácil, bastava o conquistador, espanhol chegar e tomar isso dos povos indígenas nas Américas. Quando esse ouro ele invade, ele entra no mercado europeu, ele faz com que os preços de todos os produtos disparem, de maneira, eh assim, descontrolada. Então demora-se um tempo
muito grande para esses preços voltarem a estabilizar. Bom, voltando, aqui à origem também do colonialismo, existe um tratado muito importante que ocorre ainda nos primeiros descobrimentos, que foi aquele Tratado de Tordesilhas. Acho que a maioria das pessoas devem lembrar disso, quando lá no primário a gente começa a estudar a história do Brasil. Na prática, o Tratado de Tordesilhas, ele é o resultado de uma série de acordos que ocorreram entre Portugal e Espanha por desavenças entre esses 2 países na divisão, né, da descoberta dos caminhos pelos mares. Lembre-se que naquele período o eu assim, a humanidade ainda não sabia exatamente, não tinha mapeado o mundo e uma boa parte da, né, da Oceania, da Ásia, mesmo das Américas, ainda eram terras desconhecidas. Mas, como Portugal e Espanha saíram na frente na descoberta marítima, houve um momento em que precisaram da mediação da Igreja Católica para se chegar a um acordo, porque senão isso tudo ia se transformar numa guerra interminável. Daí que houve o acordo, né, nesses tratados, da cláusula Mare Clausum, que significa mar fechado em latim. Dividiu-se, o mundo, no meridiano de Tordesilhas e também existe, né, um outro meridiano que passava literalmente no meio da Ásia e da Oceania, dividindo os mares entre Portugal e Espanha. Eh, as indicações aqui das setas verdes, nós vemos exatamente o meridiano de Tordesilhas, que cortou ao meio o Brasil. Eh, mas a gente também tem que lembrar que um pouco antes do Tratado de Tordesilhas, houve também o Tratado de Alcaçovas, que aqui indicado na seta marrom, né, determinava que o Atlântico Norte era território hã, da de controle da Espanha, e ao sul daquela linha de Alcaçovas, né, aí sim pertenceria a Portugal. O antimeridiano, né, que vai dividir a Ásia e a Austrália, era uma linha, né, vamos dizer assim, também com o Tratado de Tordesilhas, um meridiano imaginário, para determinar que, olha, vamos ter regras aqui. Então, em princípio, né, hã, regiões como, por exemplo, o Japão, pertenceriam à Espanha. Vejam só que curioso, isso aí foi totalmente determinado apenas entre Portugal e Espanha, sendo que como a Igreja Católica teria mediado esse acordo, e também se tratavam de 2 países extremamente influenciados pelo catolicismo, obviamente a Igreja Católica também participava de eventuais lucros decorrentes das descobertas, marítimas de Portugal e Espanha. Foi isso que gerou as chamadas rotas de navegação, as primeiras rotas de navegação da Europa para as Américas e o Oriente, e aqui nós vemos as linhas brancas que, devido àqueles tratados, são as linhas, né, as rotas principais praticadas pelos espanhóis, e as linhas em azul mostram as rotas que eram feitas pelos portugueses. E eu digo que posteriormente se tornam rotas também dos holandeses. E aqui nós temos um timeline mostrando as principais conquistas e descobertas de Portugal. Em 1510, Portugal chega às Índias,
A gente fala no plural nesse período, porque a Índia era dividida em uma série de reinos e hã, não digo condados, mas eram, você tem reinos que, além de serem entrecortados, também brigavam entre si. Então, em 1510, tá, Portugal conquista Goa, e que é a costa sudoeste, sudoeste da Índia, né. Em 1511, eles chegam à Indonésia, onde conquistam Malaca. Em 1517, eles chegam à China, né. Eles, eh, entram em acordo com o imperador da China na época, e a partir de 1557, a Macau se torna província de Portugal, através de um acordo pelo qual eles pagam um aluguel, né, fixo para o imperador da China. E em 1543 eles chegam ao Japão, né, de onde acabam expulsos em 1636. Bom, no século XVI, o chamado comércio internacional eram baseados em as transações, né, comerciais do período eram trocas sem moedas. Significa o seguinte, gente: raramente o o espanhol, o português ou mesmo holandeses, ingleses, franceses usavam, moeda cunhada, dinheiro. As trocas eram na base de escambo, então eles precisavam ter um produto para trocar por outro. Hã, a dificuldade é que, pouco produto produzido na Europa interessava aos, né, às civilizações, aos povos lá na Ásia. Mas, tanto portugueses como espanhóis carregavam muitas armas de fogo e munição dentro dos seus navios. Isso porque a pirataria era muito comum. Na verdade, era a regra nesse período. Se você encontrasse com um navio de outra origem, outra nacionalidade, era bem provável que a coisa ia acabar em briga. E o mar era considerado, eh, uma zona sem lei, né, era uma o pessoal chama de terra, o mar é uma terra sem lei, mas o fato é que era isso, uma vez estando no mar, a regra era a lei do mais forte. Então as armas acabaram virando um tipo de produto de exportação das nações europeias. O que que normalmente ocorria quando portugueses, espanhóis, europeus em geral chegavam em outro país, em outra nação? Isso tanto faz ser na África, nas Américas ou mesmo lá na Ásia, né. Normalmente eles também traziam, principalmente portugueses e espanhóis, eles traziam padres a bordo, que era uma norma, da própria Igreja Católica, de que todo toda embarcação levasse, né, um representante da igreja. Então eles chegavam e faziam primeiros contatos amistosos com os governadores locais. E normalmente esses governadores tinham seus inimigos. Então, espanhóis e portugueses ofereciam ajuda para combater esses inimigos, o que normalmente era bem aceito pelo governante local. Só que o que ocorria logo em seguida, né? Espanhóis e portugueses tomavam o poder e escravizavam as populações locais. E por que isso ocorria? Acima de tudo, porque, vejam, eles precisavam de produtos para a futura troca. E, hã, veja, escravo é mão de obra, logo é um produto com valor de troca. Sim, isso tem um nome técnico, é o tráfico humano. E, infelizmente, o tráfico humano era, no século XVI, aceito em várias partes do mundo. Mas observe-se que, no Japão, o tráfico humano não era aceito. Nós falamos
um pouco antes da Revolução dos Preços. O que a espiral inflacionária causou na Europa? Bem, a Revolução dos Preços causou uma alta lucratividade das navegações, porque os bens trazidos do Oriente eram vendidos na Europa com lucro de 150 a 400%, gente. Era chegar e ter certeza que você ia conseguir dobrar, triplicar ou às vezes quadruplicar o preço, né, do produto que você trazia para ser vendido na Europa. Então, obviamente, outros reinos europeus também queriam participar dos negócios com o Oriente, o que significava, obviamente, quebrar o monopólio que foi criado pela Igreja Católica Portugal e Espanha, né, durante o século XVI. E, hã, uma característica das navegações do século XVI era que cada navio ou cada frota que era enviado por Portugal e Espanha, normalmente era uma empreitada que era bancada por um fidalgo ou por um rei. O que significava isso? É que era tão caro, que somente essas pessoas tinham condições de financiar essa viagem. E os riscos dela dar em nada, dar extremamente errado, eram tão grandes que é claro que a margem de lucro, né, dessas empreitadas tinham que ser, extremamente altas para compensar esses riscos. Bom, a diferença começa a ocorrer quando os Países Baixos entram nessa disputa. Os Países Baixos eram pequenos condados e ducados que hoje formam a Holanda, tá? E, comparativamente com as demais outras nações europeias, os Países Baixos eram altamente capitalizados devido ao fato de, terem várias cidades, que, além da localização estratégica, eram portos importantes, eram cidades que tinham um forte comércio, porque, primeiro, né, uma boa parte da população era formada por protestantes calvinistas. E havia também, nos Países Baixos, uma tolerância aos judeus, que tradicionalmente se dedicavam à atividade bancária. E isso fazia com que, também houvesse muito crédito, não só para pessoas, como também para negócios, né, concentrado nos Países Baixos. E, claro, por também se dedicarem ao comércio, eles tinham uma construção naval muito importante. Daí que o raciocínio dos negócios, das navegações nos Países Baixos, era de formar empresas de comércio naval. Nós temos, né, não pessoas físicas que bancam necessariamente um ou outro navio, eles têm, empresas, né, que são sociedades por cotas, e isso, facilita bastante a o financiamento desses empreendimentos de navegação e comércio. Bom, em 1555 ocorre um problema político bastante grave nos Países Baixos. Os Países Baixos, eram parte do Sacro Império Romano Germânico, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, eh, devido ao fato de ele ter poucos herdeiros homens, né, o varão, ele acaba, por problemas de saúde, abdicando, né, o seu poder ao seu filho, seu, né, o mais velho, que na época era Felipe II da Espanha. Apesar dele ser filho do Carlos V, hã, o Felipe II, na Espanha, ele vamos dizer assim, ele é literalmente um fanático católico, diferente do
Carlos V, que era um pouco mais tolerante em relação aos cristãos protestantes. E Filipe II, assim que ele assume o poder, e ele se torna rei também das províncias dos Países Baixos, ele impõe o catolicismo e a Inquisição, né, nos chamados Países Baixos. E isso faz com que tanto navegantes e banqueiros holandeses se mudem para a Inglaterra. Não todos, claro, mas alguns já temendo a perseguição que ocorria, principalmente em Portugal e Espanha, se mudam para a Inglaterra. Isso também porque a Inglaterra é o principal rival, a Inglaterra é a principal rival, a principal inimiga da Espanha na época de Filipe II. Em 1568 ocorre a Guerra dos 80 Anos. Ela começa em 1568 como uma revolta das 7 províncias unidas dos Países Baixos contra Filipe II. E é nessa condição, gente, que surge a poderosa Companhia das Índias Orientais Holandesa. Nós usamos a sigla VOC, que vem das iniciais da Companhia das Índias Holandesa em holandês. Não sei se estou falando da maneira correta, mas VOC vem de Verenigde Oostindische Compagnie. Significa literalmente Companhia das Índias Orientais, em holandês. Ela surge em 1602, né, da fusão de várias empresas comerciais que eram rivais lá na Holanda, né? Porém, elas resolvem se unir, né? E são dirigidos por esse governo da República Holandesa que se contrapõe ao governo de Filipe II lá nos Países Baixos. E com isso, elas criam a primeira megacorporação global da história. E qual é a grande novidade que é trazida pela Companhia das Índias holandesa? É que ela é a primeira sociedade anônima do mundo. Isso significa que, para ela se capitalizar, ela passa a vender ações em leilão público, né? Essas ações podiam ser compradas por qualquer homem ou mulher, independente de classe social, tal. Se tivesse dinheiro, tudo bem, comprava ação. E isso, gente, para a época era uma grande novidade, tá? E o que ela propunha, obviamente, né, como negócio, por que que atraía a compra dessas ações? Porque simplesmente ela prometia distribuição de lucros proporcional à quantidade de ações que você comprava. Isso tem o nome técnico de dividendos, pagamento de dividendos. A diretoria da SSA era composta, obviamente, apenas por nobres, por aristocratas, que essa diretoria recebia o nome de Heren 17, porque era composta por 17 príncipes, condes, duques, que eram os, os governadores das repúblicas holandesas unidas contra Filipe II. Então, é de crucial importância que a Companhia das Índias seja bem-sucedida financeiramente, porque é ela também que vai financiar a guerra pela independência dos Países Baixos contra a poderosíssima Espanha. Ela vai se dedicar, obviamente, ao comércio de especiarias, tecidos, porcelana, escravos e madeira. E por que a madeira? Porque ela precisa, né, dessa
dessa matéria-prima para a construção de navios e de portos. Eles também, a Companhia das Índias holandesa vai se dedicar também à produção e distribuição de café da Indonésia, de cana-de-açúcar de Formosa, atual Taiwan, e também de vinho da África do Sul. Como? Eles implantam colônias lá e passam a cultivar, né, esses produtos para exportação para a Europa. Vejam só, gente, por navio, a lucratividade da Companhia das Índias Orientais holandesa era de 400% do carregamento. Né? Para vocês terem uma ideia, carregamento de especiarias na Europa eram vendidas de 14 a 17 vezes o preço de compra na origem. E, por volta de 1620, a VOC já tinha 50 mil empregados no mundo inteiro, 150 mil escravos e tinha uma frota de 200 navios. Para vocês terem uma ideia do tamanho que a VOC tinha no seu auge, em 1637, gente, ela, veja, em valores atualizados, em 2017, a VOC sozinha corresponderia ao você ter 20 das maiores empresas modernas juntas ao mesmo tempo. Esse era o tamanho, não só da empresa, mas também vocês imaginarem do poder que ela tinha no século XVII. Para vocês compararem o tamanho da VOC, né, chegava a quase 8 trilhões de dólares atualizados, gente. Ela ainda hoje é considerada a maior empresa que já existiu na face da Terra. Bom, eu vou tirar aqui um excerto, né, de um livro escrito por um historiador americano. Vejam, em termos de história global de negócios, as lições dos sucessos ou fracassos da VOC são extremamente importantes. Em seu livro Amsterdã, uma história da cidade mais liberal do mundo, de 2013, o escritor e historiador americano Russell Shorto resume a importância da VOC na história mundial. Aspas, como os oceanos que dominava, a VOC tinha um escopo difícil de entender. Alguém poderia criar um argumento defensável de que nenhuma empresa na história teve tanto impacto no mundo. De inúmeras maneiras, a VOC expandiu o mundo e uniu suas regiões distantes. Ela apresentou a Europa, a Ásia e a África e vice-versa, enquanto sua multinacional irmã, a Companhia das Índias Ocidentais, estabeleceu a cidade de Nova York e colonizou o Brasil e as ilhas do Caribe. Foi pioneira na globalização e inventou o que pode ser a primeira burocracia moderna. Avançou na cartografia e na construção naval. Promoveu doenças, escravidão e exploração em uma escala nunca antes imaginada. Bem, a presença da VOC no Japão, ela existe até hoje, gente. Existe uma cidade na província de Nagasaki chamada Hirado. E Hirado foi, durante séculos, aliás, milênios, o principal porto do Japão para exportações e importações. Em 1550, né, Hirado recebeu os primeiros navios portugueses que chegaram ao Japão. Mas já em 1609, a VOC também chegou lá e construiu um armazém e porto para suas operações em Hirado. E ainda de 1613 a 1623, os navios de outra Companhia das Índias, que é a Companhia das Índias Inglesa, passam a operar também em Hirado. Foi uma operação de curto período, só de 10 anos.
Só que em 1639, ocorre a proibição de vinda de navios portugueses e espanhóis ao Japão e, a partir de 1641, a VOC é transferida para a ilha de Dejima, em Nagasaki, e passa a ter exclusividade de comércio europeu com o Japão, que vai durar até 1854. Então, quero lhes apresentar, né, as instalações de Dejima. Em 1636, os japoneses começam a construção de Dejima, em Nagasaki, que é essa ilhotinha em forma de leque, com a intenção de isolar e controlar os comerciantes portugueses que chegavam ao Japão. Só que a né, entre o conflito de interesses entre portugueses e japoneses chega a um ponto que, em 1639, os portugueses são expulsos pelo governo shogunal, que também decreta o isolamento do Japão em relação ao resto do mundo, que é o Sakoku Rei. E por isso que, em 1641, Dedima se torna porto exclusivo para o comércio com holandeses e chineses, né. Então Hirado passa a não mais a operar com o comércio internacional e será assim no Japão por mais 218 anos, né. Vejam, Dedima foi destruída durante o bombardeio atômico de 9 de agosto de 1945, em Nagasaki. E ela era uma ilha artificial isolada, né, do resto da cidade, vamos dizer assim, do continente. Só que depois, né, de 1945, ela foi reconstruída e virou um bairro no centro de Nagasaki. Só que as antigas casas da VOC foram reconstruídas e hoje são um museu, né. E aqui vocês têm algumas fotos que foram tiradas pelo professor Francisco quando ele visitou Nagasaki. Bom, gente, hã, no resto da Ásia, qual era a situação? Em 1571, né, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, Miguel Lopes de Legazpi, né, um conquistador espanhol, ele chega nas Filipinas com tropas indígenas latino-americanas, né, que eram compostas de incas, maias, astecas, convertidos ao cristianismo, e, lá os espanhóis expulsam os portugueses que antes tinham base nas Filipinas. E com isso eles começam uma série de guerras internas, lá nas Filipinas, pelo poder, né. Em 1588 ocorre a Conspiração de Tondo, que foi a última tentativa de um governante que ainda era descendente, eh, dos nativos filipinos, que era o Agustín de Legazpi. Veja, gente, pelo nome, parece que ele era filho do Miguel de Legazpi, filho adotivo, tá. E junto com o sultão de Brunei e um capitão japonês cristão que tinha, seu próprio navio de guerra, né, chamado Gaio, eles se unem ao que restou da aristocracia filipina na época e fazem uma conspiração para tentar retomar o poder. Mas essa conspiração dá errado, infelizmente, são todos executados e, a partir de então, os espanhóis tomam o poder definitivamente nas Filipinas. E esse processo de invasão e conquista das Filipinas pelos ocidentais deixa os japoneses extremamente desconfiados dos portugueses e espanhóis, né. Por não misturar o comércio com religião, os holandeses da VOC
foram tolerados no Japão. De 1601 a 1661, gente, ocorre uma guerra chamada Guerra Holandês-Portuguesa, que foi literalmente a AVOC, né, avançando sobre as rotas e possessões portuguesas ao longo de 60 anos, né. Em 1626, os espanhóis ainda, a partir das Filipinas, eles invadem Taiwan e a Indonésia, usando soldados filipinos convertidos. Em 1642, os holandeses da VOC expulsam os espanhóis da Indonésia e de Taiwan e também formam colônias nesses países. Bom, falando rapidamente da história da VOC, tá? Em 1637, na Europa, houve o pico de valorização da VOC, gente. Mas esse pico de valorização, ele foi decorrente de uma bolha econômica especulativa, que foi chamada mania da tulipa. Assim, do dia para a noite, a a tulipa, né, a flor que hoje é símbolo da Holanda, ela começou a ser negociada em valores astronômicos, a ponto de uma única tulipa, né, aliás, não era nem a flor, era o bulbo, a semente da tulipa, ter sido, comercializado ao valor equivalente a US$ 10.000 em termos de hoje. E, ações, baseadas no valor da tulipa, né, foram negociadas a ponto de, terem gerado essa valorização astronômica da própria VOC, né. Mas como veja, como toda bolha, gente, bolhas estouram. Quando estoura, a coisa fica, né, gera uma crise. Então aconteceu o seguinte, né, seja lá o que foi que causou essa mania da tulipa, hã, tudo bem, houve essa valorização, óbvio, quem vendeu ações nessa época ganhou muito dinheiro, mas, no fundo, os negócios, né, das navegações era fundamento da existência da VOC, então, mas pelo menos até 1670, a VOC continuou crescendo. Só que nesse ano, em 1670, ela alcança um tipo de platô, ela estagna, né. Isso porque as condições na Ásia mudam. Na Pérsia e na Índia, né, mudanças políticas locais passam a limitar os negócios. Entenda-se, guerras civis. Na China, a dinastia Qin, decidiu suspender o comércio da seda em 1666. E no Japão, né, o shogunato decidiu, limitar a exportação de metais preciosos em 1685. Vejam, gente, o Japão exportava metais preciosos, tá? Principalmente cobre, bronze, e chegou uma hora eles falam: "Não, vamos parar de exportar isso aí". Em 1672, ocorre a Terceira Guerra Anglo-Holandesa, né, que junto com a chamada Guerra da Pimenta, a VOC vence essa guerra e também volta a ter uma fase próspera. Só que já no século XVIII, em 1730, a VOC começa a perder capital, né. As operações da VOC na Ásia, são centralizadas em Batávia, na atual Jacarta, Indonésia. Essa centralização, ela gera, problemas de operacionalidade na VOC e, né, o custo dessas operações aumenta. Existe também o fator da concorrência do açúcar que vem do Brasil, que chega na Europa mais barato que esse que a VOC traz da Indonésia. E também existe um problema de corrupção e má gestão ocorrendo já dentro da VOC. A política de pagamento de dividendos, estranhamente, é acima da lucratividade da própria empresa. Depois de 50 anos, né,
de má gestão, já a a VOC tem a fama de, ao invés de ser, VOC de Verenigde Oostindische Compagnie, os holandeses passam a chamar ela de Vergaan onder corruptie, que é perecer sob a corrupção em holandês. Aí ocorre a Quarta Guerra Anglo-Holandesa, né, ela começa em 1780 e vai até 1784, na qual os ingleses vencem e aí gera uma crise na VOC na República Holandesa. Essa crise se torna, eh, definitiva, né, e em 1796 ocorre a nacionalização da VOC pelo governo da República Holandesa e em 1799 é declarada a extinção daquela que foi a maior companhia da história do mundo. Paralelamente à VOC, nós temos a sua concorrente inglesa, a East India Company, né, traduzindo, Companhia das Índias Orientais Inglesa, a EIC. Veja, na época, gente, no século XVII, a Europa inteira, todos os países queriam ter a sua própria Companhia das Índias Orientais. Então vocês vão ter Companhia das Índias Francesa, Companhia das Índias, eh, houve até uma tentativa de Companhia das Índias Portuguesa, tá, mas o fato é que as 2 principais se tornam a holandesa e a inglesa. A EIC, ela é fundada pela rainha Elizabeth I através de uma concessão de privilégio, um monopólio de comércio com as Índias a um grupo de aristocratas e ricos empresários. Obviamente, ela é criada para fins de comércio internacional. Novamente, especiarias, né, pimenta, noz moscada, o sal, salitre, né, que era matéria-prima para a pólvora, tecidos, principalmente algodão, seda, chá, posteriormente, ópio e escravos. Em 1613 a 1623, como nós vimos, eles mantiveram um armazém em Hirado, lá no Japão. De 1621 a 1843, a EIC dedicou-se principalmente ao tráfico de escravos, tá? Principalmente entre África, Índia, a ilha de Santa Helena, né, no meio do, do sul do Atlântico e também para os Estados Unidos. Ainda no século XVII, 1658, a EIC tornou-se também SA. Veja, a EIC começa lá no início como uma empresa de uma sociedade, né, limitada, né? E a partir de 1658, para aumentar a capitalização, ela se torna uma SA, porém, ainda assim, diferentemente da VOC, né, apenas aristocratas e donos de trading têm direito a comprar essas ações, tá? Uma característica da EIC desde os seus primórdios é que os reis da Inglaterra são sócios dela, né? Até a Revolução Industrial no século XVIII, lembrando, né, que quase todos os tecidos, temperos, açúcar, café, chá, etc., que era consumido na Europa, eram importados. Por isso, a crescente demanda por esses bens na Europa vai causar um sério desequilíbrio na balança comercial, tá? Porque a Europa não produzia quase nada que interessava à Ásia. Em 1662, o rei Charles II da Inglaterra se casou com a infanta Catarina de Bragança, de Portugal. E aí ele recebeu de dote as posses portuguesas de Tangier, né, que fica no Marrocos, as 7 ilhas de Bombaim, atualmente Mumbai, na Índia, e privilégios comerciais com o Brasil.
Em 1668, a coroa inglesa arrendou Bombaim a Eike, gente, e foi assim que começou a tomada, né, das Índias pelos ingleses. Em 1670, né, Charles II dá a Eike direitos para adquirir territórios autônomos além-mar. Entenda-se, invadir e conquistar outros países independentes. Além disso, ele deu direitos a Eike para cunhar, quer dizer, emitir moeda e títulos próprios, construir navios fortes e comandar tropas próprias, formar alianças, fazer guerras e acordo de paz em nome do rei da Inglaterra, exercer jurisdição civil e criminal nas áreas adquiridas, usando até o nome do rei da Inglaterra. O que significa que a EIC é uma SA, uma empresa privada que é praticamente um Estado, gente. E é a EIC que vai fazer a expansão do Império Inglês. Bom, voltando, gente, né, a falar um pouco da VOC, e ainda no século XVII, obviamente, enquanto todo mundo, vejam, eles lutavam contra espanhóis e portugueses, mas também começou a haver conflito de interesses entre a VOC e a EIC, né. O que obviamente, né, se torna uma situação bastante assim, insustentável entre 2 nações, e em 1620 ocorrem acordos diplomáticos, né, para pelo menos manter uma cooperação precária entre a VOC e a EIC. Só que em 1623 ocorreu um incidente lá na Ásia, que foi o massacre de Amboina, atual, Indonésia, tá. Hã, e é o seguinte, hã, a VOC executou, 10 ingleses, 9 japoneses e 1 português que estavam a serviço da EIC, lá na Indonésia. E por que a VOC teria feito isso? É porque, em princípio, parece que eles estavam planejando um golpe de estado. Hã, esse episódio, gerou na Europa uma guerra dos panfletos, porque houve uma briga judicial por indenizações entre, hã, a Inglaterra e o governo das províncias dos Países Baixos. Apesar de ter havido, hã acordos para se chegar a um valor das indenizações, até foi pago um uma indenização aos ingleses, o fato é que, ainda insatisfeitos, né, os ingleses chegaram e provocaram 3 guerras contra a Holanda a partir desse incidente. A primeira guerra anglo-holandesa, de 1652 a 1654, vencida pela Inglaterra. Aí depois, insatisfações devidas a esse conflito, ocorreu uma segunda guerra de 1665 a 1667, na qual a Holanda saiu vencedora, e uma terceira guerra em função dessas, que ocorreu de 1672 a 1674, no qual a Holanda saiu vencedora. Essa situação de disputa entre VOC e EIC, ela só vai se vamos dizer assim, ela só vai dar uma apaziguada em 1688, devido a fatos novos na política dentro desses 2 países. Na Inglaterra ocorreu a Revolução Gloriosa. É o seguinte, antes, a depois do falecimento da rainha Elizabeth I, que era protestante, houve uma sequência de reis católicos na Inglaterra. O rei James, tá. E o grande problema é que, né, obviamente isso causou uma série de guerras civis dentro da Inglaterra, na qual, né, ocorreu a Revolução Gloriosa, esse rei católico foi deposto, e aí foram coroados
reis protestantes no lugar dele. O curioso é que esse rei protestante, né, da Inglaterra, William, ele era originalmente holandês. Ele era um príncipe de uma das dos Países Baixos, e ele se casa com né, uma das herdeiras ao trono inglês, que é a rainha Mary. E com a Revolução Gloriosa, ambos são coroados reis da Inglaterra. E graças a isso é possível um acordo, é um tratado de cooperação entre a VOC e a EIC. Desde o início, gente, os oficiais da EIC, né, enriqueciam, adquiriam títulos de nobreza e procuravam entrar na política, né, no parlamento inglês, fazendo parte da Câmara dos Lordes. E, graças a isso, dentro do parlamento inglês formou-se um lobby pró-EIC. Em 1694, né, a pressão de outros grupos interessados em negócios com o Oriente consegue fazer com que ocorra a anulação do privilégio de comércio de 1600, que reservava apenas a nobres e ricos comerciantes o direito de comprar ações da EIC. E, com isso, os plebeus passam a poder comprar ações da EIC, abrindo, né, oportunidades e também um aporte de capital maior para a EIC. Em 1694, então, a EIC adota a mesma forma, né, de negócios de capitalização que a VOC. Em 1708, ocorre a criação da United Company of Merchants of England, Trading to the East Indies. Né? O seguinte, eram várias empresas, tradings, né, que já comercializavam também com as Índias, mas graças a essa, essa abertura da compra de ações da EIC, elas conseguem se unir à própria EIC. Então, essas várias empresas davam a impressão de concorrência. Só que, na prática, a própria EIC era a sócia majoritária dessas tradings. Mas, enfim, com isso se cria a chamada United, ou a EIC unificada. E, vejam, ela é tão poderosa, gente, que a EIC, né, ela financia o governo inglês. Veja, eles acabaram de passar por uma revolução, umas guerras civis, né? Então, o governo, para se estabilizar na Inglaterra, eles pegam um empréstimo absurdo para a época, né, no valor de 3.200.000 libras, né, da United, para, né, se estabilizarem no poder. E eles fazem uma troca com a EIC, dizendo: olha, a gente vai amortizar esse empréstimo através da troca de privilégios que seriam revistos a cada 3 anos pelo parlamento, tá? Bom, a EIC, gente, no século XVIII, né, se torna não só uma grande concorrente da VOC, como também, né, se torna praticamente a grande empresa eh, de comércio do período. De 1746 a 1763 ocorrem as guerras carnáticas, que é praticamente as guerras pela tomada de poder da Índia. Ela começa, né, com os senhores feudais do sul da Índia, que era o Império Mughal, estavam divididos entre si, e eles se juntam à EIC, que se propõe como uma ajuda para expulsar os franceses da Índia. Bom, como sempre, né, o os estrangeiros ajudam os senhores, né, os governantes locais,
Só que depois que o inimigo em comum é expulso, eles também chegam e, tomam o poder, né, dos governantes locais. E assim, eh, ao fim das guerras carnáticas, a EIC consegue implantar o seu governo na Índia. E ela vai Esse é um período que vai ser de 1757 a 1858. Isso porque, gente, em 1858 a EIC é extinta, mas ela é assumida pela coroa inglesa. Em 1769 a 1773 ocorre a Grande Fome de Bengala. Isso porque, gente, houve, além de um período de seca, houve também o cultivo forçado da papoula, que é a base do ópio, ao invés de grãos na Índia. E junto com isso ainda teve um surto de varíola. E, né, o resultado desse período foi 10 milhões de indianos mortos. Por que, gente? O cultivo forçado da papoula. A gente vai ver logo em seguida, tá? Em 1773, curiosamente, a EIC beira a falência graças às guerras de conquista da Índia, né? E ela pede ajuda ao parlamento inglês, né? Entre outras razões, está ocorrendo uma recessão nos mercados europeus, né? E a EIC, graças àquelas renegociações, né, de privilégios com o parlamento inglês, ela na prática passa a contribuir com tributos que vão aumentando no decorrer dos anos à coroa inglesa, que naquela altura do campeonato chegam 400.000 libras por ano. E aí o que acontece? O parlamento inglês legaliza o ópio, legaliza o tráfico de ópio para a EIC, e para cobrir o rombo, eh, o parlamento cria o chamado Ato do Chá, que é um imposto que é cobrado, né, pela coroa inglesa de todas as colônias, né, sobre o chá, que eles têm um monopólio do chá, para cobrir esse rombo. Bom, o que que ocorre, gente? Nos Estados Unidos, as colônias se revoltam e fazem um protesto famoso chamado Boston Tea Party. Aí, em 1774, no ano seguinte, o parlamento inglês, né, revida os colonos americanos, né, pelo protesto do Boston Tea Party, com mais impostos, que são chamados de leis intoleráveis. E é isso que dá início à Revolução Americana, né, a luta pela independência americana. Aproveitando a bagunça, a VOC, né, começa a contrabandear armas e café para os americanos em troca de tabaco, né, tintura índigo e madeira. Em 1776, né, o governador holandês da ilha colônia de São Eustáquio, né, no Caribe, ele se torna, né, foco de um problema diplomático, porque ele se torna o primeiro estrangeiro a saudar a bandeira americana, o que levanta grandes suspeitas, né, e é um conflito de interesses entre a VOC e a EIC. Bom, de 1675 a 1783, gente, foi a Guerra Revolucionária Americana, né. E olha só que curioso, de 1780 a 1784, a Inglaterra está envolvida em 2 guerras ao mesmo tempo, contra os separatistas americanos e também contra os holandeses, por causa daquele problema que surgiu com a VOC, tá. Só que o resultado dessa 4ª guerra anglo-holandesa é que a Inglaterra sai vencedora, e o que gera uma séria crise no governo da República Holandesa e na VOC. A gente vai retomar isso em seguida, mas do lado inglês, né, do lado da EIC, olha só o que acontece nos Estados Unidos. Em 1681, os americanos criam o Bank of North America, né, que foi o primeiro banco central de fato dos Estados Unidos,
Ele financiou a Guerra da Independência com empréstimos da Holanda e da França. Entenda-se, né, da VOC e também da Companhia das Índias Francesas. E, né, esse banco ele foi sucedido 10 anos depois pelo First Bank of the United States, né, sediado em Nova York. Em 1792 é criada a Bolsa de Valores de Nova York. E aí, olha, o que está ocorrendo na Europa, né? Na Holanda, tá? Ocorre a nacionalização da VOC pela República Bataviana, que é o novo nome das repúblicas holandesas, né? ah, dos Países Baixos. E também, logo em seguida, em 1799, ocorre a extinção da VOC. Tá? Só que tem um detalhe, gente. Os holandeses continuaram exercendo o monopólio comercial com o Japão até 1854. A VOC foi extinta em 1799. Então, se a VOC foi extinta, como é que ela continuou operando no Japão? E se ela também foi extinta, de onde foi o dinheiro dos seus acionistas? Bom, gente, existem algumas teorias, tá? Ah, todas elas são discutíveis, porém uma das que mais vige é a seguinte, gente. Reparem nas bandeiras da EIC, tá? Da Companhia das Índias Orientais, inglesa. Como ela era e como ela evoluiu. E vejam só que curioso, a bandeira da Marinha inglesa é bem diferente das bandeiras da EIC. As listas não fazem parte desse design. Entretanto, a bandeira do país Estados Unidos, né, é estranhamente, né, uma evolução da bandeira da EIC. Ah, para onde será que foi o dinheiro? Bem, retornando, gente, ainda aos interesses da EIC, lembra-se que a gente citou que em 1773 o parlamento inglês legalizou o tráfico de ópio. Vejam, a Inglaterra legaliza o tráfico de ópio, mas não quer dizer que o tráfico estava legalizado no mundo inteiro, né? O tráfico de ópio vai ser literalmente imposto a várias nações na Ásia e também na África pela EIC, né? E curiosamente, gente, o tráfico de ópio foi ilegal até 1947, tá? Pelo parlamento inglês, né? A EIC foi oficialmente extinta em 1874 e a coroa inglesa assumiu a EIC. Bom, voltando a lembrar que havia aquele desequilíbrio na balança comercial entre a EIC e o Oriente, principalmente, claro, são os interesses entre Inglaterra e China. Para forçar a China, né, a comprar alguma coisa da EIC, e o que a EIC mais produzia era ópio, né, a né, o que ocorre é que a EIC passa a forçar a China a comprar e legalizar o ópio, através das tradings que foram abertas por ex-funcionários que se instalam na China para essas negociações. Algumas dessas tradings foram extremamente famosas, uma delas existe até hoje. A Jardine Matheson and Company é atualmente uma holding chamada Jardines. David Sassoon and Company, né, eles foram apelidados de Rothschilds da Ásia, mas são banqueiros, tá? Porém, eles começaram também com o tráfico de ópio para a China, da Índia para a China. A Denton Company, né, que deu origem à família dos banqueiros Baring. O Banco Barings, ele existiu até final dos anos 90, gente. E a Russell and Company, né, da qual descende as famílias americanas Forbes e Delano.
Era uma trading americana que operava com, o tráfico de ópio para a China, e da qual vários sócios se tornaram, proeminentes na sociedade americana. A primeira guerra do ópio ocorreu de 1839 a 1842 na China. Ela começou com um incidente, né, de, 2 marinheiros ingleses que mataram um chinês, né, na hora que eles desembarcaram, tal, estavam bêbados e acabaram matando um cidadão chinês, e isso gerou uma crise diplomática, né, que, tentou ser mediada por um comissário, né, chinês extremamente, correto, que era o Lin Zexu, e o almirante Charles Elliot. Bem, o resultado da Primeira Guerra do Ópio foi o Tratado de Nanquim, em 1842. Houve o fim da guerra, né, houve a vitória inglesa. Hong Kong se tornou definitivamente colônia britânica e foi feito o primeiro de uma série de acordos desfavoráveis de comércio com a China, com a parcial abertura de portos chineses para comércio com os ocidentais, tá? O que, entretanto, não impediu que ocorresse uma segunda guerra do ópio, que foi de 1856 a 1860. Bom, ao longo da década de 1850, as nações ocidentais expandiram o colonialismo sobre a África, Oriente Médio, Índia e a Ásia. A China tentava manter isolamento e independência sob crescente pressão da EIC e do governo inglês. Entretanto, devido ao tráfico de ópio, né, a dependência e o vício e a corrupção começaram a minar a sociedade chinesa em todas as esferas. A Inglaterra queria que as autoridades Qin renegociassem o Tratado de Nanjing, citando seu status de nação mais favorecida. Os ingleses exigiam a abertura de toda a China para as tradings britânicas, a legalização do comércio do ópio, a isenção de taxas de importação para produtos estrangeiros, a supressão da pirataria e a regulamentação do comércio de coolies, né? E também que todos os tratados tivessem versão em inglês, né? E que a versão em inglês tivesse mais importância, né? Na hora de qualquer desacordo sobre a versão em língua chinesa. Até que ocorreu em 1856, né, o incidente do Arrow, né, um navio inglês, que teria sido atacado, e houve também o bombardeio de Cantão, né. Só que, começou, né, uma série de, conflitos dentro da China por causa disso. Aí a coisa piorou em 1857, quando houve a morte de um padre francês chamado Auguste Chapdelaine, e em retaliação à morte desse padre, né, a França, Estados Unidos e Rússia entraram também no conflito e, destruíram um forte chinês chamado Forte Taku. Foi um grande massacre. Em 1860, né, os conflitos chegam ao fim quando as tropas estrangeiras tomam Pequim, e aí é assinado o Tratado de Beijing. Pequim, gente, é outro nome para Beijing. Qual que foi o resultado desse tratado, né, o final da Segunda Guerra, do ópio na China? A Inglaterra teve todas aquelas exigências atendidas e, junto com a França, Estados Unidos e Rússia, ganharam territórios, embaixadas e tratamento prioritário no comércio lá na China. Os ocidentais passam a ter tratamento privilegiado, né, eles não podem ser presos ou julgados pelas autoridades chinesas, mesmo cometendo crimes lá na região, tá. Houve a legalização do ópio, né, e
A China é obrigada a pagar uma indenização de guerra para a Inglaterra e a França. É por isso que, na China, esse período que vai de 1839 a 1939 é chamado de século da humilhação, gente. E coolies era o nome inglês, né, o apelido inglês que se dava a aos escravos chineses que eles passaram a comercializar para o resto do mundo. Bem, como ficou a repartição da Ásia e do Sudeste Asiático lá no século XIX, com todas essas incursões da Eike e da Vogue? A Inglaterra, gente, no século XIX já dominava a Índia, o Paquistão, Burma, Butão, Singapura e Austrália. A França tinha o atual Vietnã, o Laos e o Camboja, né? Dava a, a esses três países o nome de Indochina Francesa. Os Estados Unidos, né, tomaram as possessões e rotas que eram dos espanhóis, e aí conquistaram as Filipinas, Bornéu e Havaí. A Holanda controlava a Indonésia, Malaca, Nova Guiné. A Rússia, né, ganhou a Manchúria e a Mongólia. Né? E os territórios que eram tomados pelos estrangeiros na China, para não pegar mal e chamar de colônia, eles chamavam de zonas de influência. Então, gente, vou aqui a gente propõe sempre uma reflexão, tá? A Companhia das Índias significava, acima de tudo, muito dinheiro e também, quando entravam na política, acúmulo do poder. Essas empresas, formalmente, elas desapareceram, mas a riqueza gerada por elas nunca desapareceu, ela apenas mudou de mãos. Aí a concentração dessa riqueza nas mãos de algumas famílias gerou uma nova forma de aristocracia. Alguns exemplos são as famílias que controlavam as companhias das Índias. Né? A família Rothschild, né, bancos, a família Rockefeller, que fez fortuna com petróleo, aço e também passou para os bancos. As famílias e Oppenheimer, né, que tiveram, aliás, têm o monopólio do ouro e dos diamantes na África. As famílias Jardine, Keswick e Matheson, né, os fundadores de Hong Kong, fizeram fortuna com o tráfico do ópio. A família Inchey, né, que eram os controladores dos transportes da construção naval, e a família Sassoon, né, que eram também grandes banqueiros na China e na Índia. Eram eles que financiavam o tráfico do ópio. Bem, quando a gente fala de novas aristocracias, a gente não está falando de condes, duques, a questão não são títulos, gente. Mas para vocês terem uma ideia de uma, né, apenas um exemplo de como isso se manteve ao longo dos séculos. O o caso mais famoso foi o de Warren Delano, né, que foi um capitão de navio da Eike e que fez fortuna traficando ópio na rota Turquia-Afeganistão. O filho dele, Warren Delano Jr., foi também capitão de navio da Eike e depois ele se tornou sócio da Russell and Company e traficou ópio na rota Índia e China. Ele teve uma filha chamada Sarah Ann Delano, e ela se casou com um empresário chamado James Roosevelt, que era neto de um presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt. O filho dela, né, Franklin Delano Roosevelt, eventualmente se tornou presidente dos Estados Unidos. Outra família famosa foi esta, a do Francis Blackwell Forbes. Ele foi um sócio da Russell and Company, né, que traficava ópio na rota Índia-China, e esse mesmo enriqueceu e se casou com a filha de um banqueiro chamada Isabel Clark. Eles tiveram um filho chamado James Grant Forbes II, né, que se tornou banqueiro e ele mesmo se casou
com a filha de um político chamada Margaret Tyndall Winthrop, que eram governadores do estado de Massachusetts. Ele teve uma filha chamada Rosemary Isabel Forbes, que se casou com um diplomata militar chamado Richard John Carey, e ela teve um filho que se chama John Forbes Carey. Bom, gente, hã, o colonialismo, obviamente, ele se aproxima, né, do Japão. As condições, na época, eram essas. Então você tinha a pressão de países industrializados, ocidentais, de etnia caucasiana e religião cristã, né, que alegavam ter o dever moral de tomar conta, né, de tutelar povos bárbaros que não conseguem cuidar de si. Então, é aquela teoria da supremacia branca, né. O que ocorre um pouco antes, né, do Japão se abrir ao Ocidente, no Sião, a atual Tailândia. Essa é uma curiosa história, porque ela também tem uma versão romanceada. Muita gente deve ter visto o filme, o musical O Rei e Eu, tá, e é baseado justamente num fato real. Em 1851, o rei Rama IV, ele assumiu o trono aos 47 anos, só que ele foi monge budista desde os 20 anos. E ele, obviamente, não pretendia se casar, ter filhos, nem assumir o trono, mas as condições, né, o levaram a isso. E então, por causa disso, ele desesperadamente, para manter a continuidade da sua linhagem real, ele teve 32 esposas e 82 filhos, num período muito curto de tempo. E aí, consciente do avanço do colonialismo ocidental, ele promoveu a parcial ocidentalização do Sião. Então, ele, né, a assimilação da astronomia e da geografia ocidentais, né, provou que o Sião é igual em conhecimento e que, portanto, a alegação de que o Sião era incivilizado e tinha que ser colonizado é infundada. É isso que os tailandeses, os siameses, né, alegavam. Bom, isso foi importante num primeiro momento e evitou realmente que Sião não fosse colonizado, mas infelizmente não foi suficiente para realmente evitar uma parcial colonização, no sentido de que, ao longo dos anos subsequentes, o Sião perdeu metade do seu território para nações ocidentais, né. Em 1854, o John Boring, que era governador de Hong Kong, em nome da rainha Vitória, fez o Tratado Desigual de Comércio com o Sião e daí começou, né, esse processo de parcial, desmonte do Reino do Sião. Bom, a ocidentalização parcial formal do Sião fez o Japão perceber que não havia outro modo de evitar o colonialismo a não ser pela ocidentalização. Mas, diferentemente do Sião, a adaptação do Japão ao Ocidente tinha que ser mais ampla, mais estruturada, focada no desenvolvimento industrial e tecnológico. Assim, estudar o Ocidente e difundir tais estudos no Japão tornou-se a política-chave do início do período Meiji. Então, é importante salientar que este raciocínio, gente, né, que é resumido na expressão Wakon Yosai, que é espírito japonês aprendizado ocidental, é, ele fundamenta não apenas a orientação do Japão no período Meiji, mas também permanece como uma característica do povo japonês moderno. Modernização capitalizando a tecnologia estrangeira, mas sem perder a identidade nacional. E Fukoku Kyohei, que é enriquecimento do país e fortalecimento do exército. Por quê? O Japão entende que o fortalecimento do exército era o fortalecimento do país e era fundamental para proteger a independência do Japão,
acima de tudo, evitar a colonização e ah, evitar a legalização do ópio em outras partes, que já estava ocorrendo em outras partes da Ásia, que isso também chegasse ao Japão. Diga-se de passagem, Tailândia e Japão foram os únicos países que conseguiram deter o tráfico de ópio na Ásia. Gente, muito obrigada pela atenção, né? E a todos, espero que vocês também possam nos acompanhar no futuro no curso História do Japão. Valeu, obrigada. Nós que agradecemos, professora. Muito obrigada pela exposição. Acredito que quem faz parte do curso sentiu, né, que preencheu uma lacuna ali, que às vezes o curso é bem focado no Japão, então agora a gente já viu coisas por trás, né, que estavam acontecendo ali, e o Japão, enquanto isso, como um país que falou, não, ninguém vai me colonizar, né, por outro lado, estava ali crescendo. Vou fazer só uma dúvida, uma pergunta que a Patrícia ela faz, né, em relação à Segunda Guerra do Ópio, que ela diz, né, mas o tráfico ele não começa, pois a China não quer vender o chá para a Inglaterra, então começa a vender o ópio e a viciar a população? Não, gente, não, não, peraí. É, Quem produzia o ópio, tá, eram os ingleses na Índia. Tá? As maiores plantações de papoula no mundo ainda estão na Índia. Tá? Mas não era só a Índia que plantava papoula. Hã, Afeganistão também é atualmente um grande produtor de papoula, né. É o seguinte, hã, como vocês viram, infelizmente a Europa, até a Revolução Industrial, não produzia nada de valor agregado que pudesse, competir com a manufatura que já havia na Ásia, em vários países da Ásia. Até hoje, a manufatura têxtil na Ásia é impressionantemente boa em termos de qualidade, em termos de variedade. Então, é o seguinte, um dos problemas mais graves era esse, é que, hã por exemplo, o Ocidente produzia patins de gelo. Quem na Ásia iria comprar patins de gelo, principalmente no Sudeste Asiático, né. Ah, então veja, o que, ah, né, por uma série de motivos, o a Inglaterra queria vender, porque tinha uma produção, eh, assim, para dar e sobrar, como vocês viram, né, até mesmo pela ilustração que mostra como eram os armazéns, de ópio na Índia, era o ópio, do ópio. Os chineses não plantavam ópio, gente. Chá sim, mas aliás, a produção de chá maior, na verdade, era também na Índia. A questão era que, veja, a China não comprava, vendia muito, não comprava. Então, os o Ocidente, principalmente a Companhia das Índias, impôs, né, isso à China, e foi através da guerra. E o grande influxo do ópio, obviamente, acabava com o vício. E esse foi o principal problema da do tráfico de entorpecentes na Ásia. Até hoje, vocês percebem que, principalmente no Sudeste Asiático, não há tolerância com o tráfico de drogas por causa disso. O passado foi muito doloroso lá, gente. perfeito, professora. É legal essa parte, principalmente de tecidos, né? Porque coisas assim tão básicas hoje que a gente pensa, então, que nem foi comentado até na aula passada, eles não compravam meias, né? O que era básico em um lado do Não, mundo, para o outro lado do, do mundo o já mundo não também era. não é exato, esse que era o ponto, né. Exatamente. Bem, pessoal, professora, muito obrigada. Acho que
Foi esclarecedor, o pessoal aqui está agradecendo bastante, né, acho que foi uma palestra que esclareceu muitas coisas, e a gente consegue ver o que no Ocidente aconteceu, que influenciou, né, a parte oriental do mundo. Então foi É, bem legal. E pessoal, eu vi que estão postando, né, tal palestra, mandem pra gente as ideias que vocês tiverem, a gente sempre tenta trazer algumas coisas, assim, não é sempre possível, porque o tempo é apertado, como a gente tem um curso também acontecendo aos domingos, mas mandem pra gente abrademe@abrademe.com, que a gente tenta, né, vai que a no gente segundo tem. a gente tenta. Segundo semestre é mais tranquilo, né, para a nossa equipe, e quem sabe a gente consegue disponibilizar aí outras palestras com outros, conteúdos, acho que vai ser bem interessante. Inclusive, para o mês que vem nós já estamos planejando uma outra palestra, então recomendo que fiquem de olho, a gente acredita que vai acontecer no dia 19 de junho, então já fiquem aí de olho, vai ter uma outra palestra que vai ser também bem interessante, bem assim como essa também foi, certo? Então todos vocês estão convidados também a conhecer o nosso site, entrem lá no Abrademe, www.abrademe, conheçam o nosso trabalho. Também essa palestra vai estar disponibilizada, vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, só vocês procurarem lá no YouTube, Abrademe, e aí nós somos ali o primeiro logo a aparecer. Tem outras palestras lá, inclusive, então vocês podem dar uma olhada. Perfeito? E faço um convite aí para vocês que hoje e amanhã, né, está acontecendo o 15º Bunka Matsuri, então vou mandar para vocês o link. Ok, olha só, então tem um bunka acontecendo hoje, a partir das 5 horas. É o bunka normal para adultos, né? Para todo mundo, para a família. E amanhã tem o bunka Kids. Então começa ali logo depois do horário do almoço, 2h30. Todos estão convidados também a participar. Perfeito? Então, fiquem de olho, Perfeito. porque nós vamos ter mais coisas. Muito obrigada, professora, e muito obrigada também, gente. Sábado vocês Imagina, sem aqui. problemas, gente. Olha, antes de da gente encerrar de vez, né, eu tenho visto aqui alguns comentários, algumas perguntas, né, então é o seguinte, gente, a respeito de que porque, eu vi que, né, que algumas perguntas se referem a por que será que não houve o interesse do Ocidente em colonizar o Japão? Gente, houve sim, tá. O raciocínio da, né, da época, né, que era esse da supremacia branca, era o seguinte, era, hã, dominar, mas só isso, né. "Ah, não é da mesma etnia? Então vamos dominar", tá. Isso existiu sim. A questão é a seguinte, tanto o Japão como a Tailândia resistiram bastante. Né, com os recursos que tinham. E olha, era como vocês viram, o tamanho do dragão que eles estavam enfrentando era absurdo, era absurdo. Por isso que, esse processo de como lidar de uma maneira, bem ou mal, até que foi diplomática, com as forças do colonialismo, é que é chamada a atenção, se tornou um exemplo para muitas outras nações na Ásia passarem a resistir ao avanço do colonialismo. É por isso também, gente, que ao final da Segunda Guerra, o colonialismo, como era realizado, ele foi desmontado, né. As condições da Segunda Guerra Mundial é que mudaram completamente o cenário político geográfico do mundo. Mas no caso da Ásia, vejam, haviam civilizações lá que eram até mais antigas e mais, vamos dizer assim, estabelecidas que os próprios ocidentais quando lá chegaram. O diferencial foi a tecnologia bélica, né. E se vocês separarem, até hoje, né, ainda existe essa questão, né, do poder das armas.
Bom, houve sim o interesse, houve uma grande pressão, só que houve a resistência. E, hã, o grande ponto é o seguinte, gente, muitas vezes nós, brasileiros, temos a tendência de olhar para o colonialismo de uma maneira um pouco mais, apaziguadora. Talvez porque, como país, nós somos produtos do colonialismo, né. Mas, sob o ponto de vista das nações na Ásia, o colonialismo foi um terror, um massacre. Há regiões da Índia, por exemplo, em que, quando você vai ver o que se ensina na história lá, os portugueses, né, os ingleses são mostrados de uma maneira, assim, terrível, não há exatamente um aspecto muito amistoso quanto à colonização, tá. Então, existe isso, existe, tá. Então, gente, por um problema técnico, a Gabriela acabou de avisar que a luz na casa dela acabou, falta de energia elétrica. Então, me permitam, né, terminar a aula de hoje, né, a palestra de hoje. Gente, muito obrigada pela atenção, pelas perguntas e espero que a gente possa se reencontrar em breve. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada.